Olá pessoal, Ivan Orcaio, canal Síndico Agora, mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre como elaborar uma previsão orçamentária. Normalmente, quem elabora a previsão orçamentária é a administradora, tá? Então, em condições normais, como é que ela faz? Ela pega o último exercício ou os últimos exercícios, dá uma verificada nas entradas que ocorreram. Entradas o que é? São multas. Normalmente é multa e taxa condominial, tá? Ela dá uma verificada nas saídas, que sempre são uma enormidade, e ela apresenta para o síndico uma previsão, um projeto de previsão orçamentária. Por que projeto? Porque o síndico vai pegar, de preferência com o subsíndico, com o conselho, e vai ver se aquele projeto se adequa ao que se imagina que vai acontecer no período subsequente, tá bom? Então, o que acontece? Normalmente, os sistemas de administração, os programas de administração das administradoras, eles já têm uma capacidade violentíssima de, mediante o que aconteceu no penúltimo período, ele já monta uma tabela, né? E apresenta para o síndico já uma coisa muito próxima. Só que tem um detalhe. A administradora não sabe o que está na cabeça do síndico. Ela não sabe, eventualmente, algumas coisas que o síndico e o seu corpo diretivo têm como projeto para o período subsequente. E ele vai ter que acrescentar, por exemplo, olha, nós estamos precisando demitir um funcionário. Não está dando mais para ficar com esse funcionário, ou seja, esse funcionário é a mais, dá para a gente diminuir. Olha, nós estamos precisando colocar, sabe aquele lugarzinho lá que a gente sempre tem problema e tem com ideia de, a gente sempre tem ideia de colocar um portão? Vamos colocar um portão lá? Não tem mais jeito, não dá para segurar. E isso a administradora pode não saber, então o que acontece? Tem que pegar essa previsão, esse projeto de previsão orçamentária da administradora e passar um pente fino. Não, mas espera um pouquinho, nós gastamos isso aqui o ano passado, mas agora esse ano nós não vamos gastar. Nós já gastamos, por exemplo, a compra de um vaso que há muito tempo o pessoal estava querendo colocar na entrada do condomínio. Já comprou o vaso, então essa despesa que vai aparecer lá na previsão orçamentária não vai existir mais, entendeu? Então, da onde vem a necessidade de se elaborar uma previsão orçamentária? Vocês me desculpem, mas como sempre, eu recorro ao artigo de lei para poder fundamentar. Então, o que vocês podem fazer? Dá uma olhadinha na descrição onde está o artigo da lei que eu vou citar. Não precisa ficar olhando para minha cara, fica só ouvindo e dá uma olhada no artigo de lei, ou então dá uma paradinha no vídeo, dá uma olhadinha no artigo de lei, ou depois do vídeo, ou seja, eu tento dar para vocês subsídios para vocês saberem da onde eu extraí o que eu estou falando, tá bom? Então é o onipotente, onipresente, onisciente, artigo 1350, que prevê que todo ano vai ter que ter uma assembleia, tá? Que o povo batizou essa assembleia de Assembleia Ordinária, mas a lei não fala nome, tá? Ordinária por quê? Porque ela é comum, todo ano tem que ter, tá bom? Então o que ele fala? Eu vou dar uma lidinha só no caput, só na cabeça do artigo, tá? Convocará o síndico anualmente reunião de assembleia dos condôminos na forma prevista na convenção. Pode ser que a convenção determine como deve ser convocada a reunião. Olha, com 5 dias de antecedência, 3 dias, 10 dias, enfim. A fim de aprovar o orçamento das despesas, que é o que nós aqui fora da lei chamamos de previsão orçamentária, a contribuição dos condôminos, ou seja, mediante a aprovação da previsão orçamentária, é que a gente vai saber quanto o condomínio vai gastar por mês, e aí a gente divide pelo número de unidades e determina, excluindo normalmente a unidade do síndico, e determina o valor. Mas não costuma ser tão fácil, e durante a explicação do vídeo eu vou dizer por quê. E a prestação de contas. Então, e eventualmente pode haver eleição do síndico se o síndico atual está no final do seu mandato. Então, o que acontece? Essa previsão orçamentária, ela vem de uma determinação legal do artigo 1350 do Código Civil, tá bom? Então, é por isso que é feita uma vez por ano, pelo menos. Pode ser que a convenção determine 2 vezes por ano, tá? Não tem problema.
Então, o que é a previsão orçamentária? É o ajuste, é o afinamento do que aconteceu em termos de receitas e despesas do período anterior, que normalmente é um ano. Então, como é que faz a previsão orçamentária, né? Normalmente a administradora já apresenta um projeto de previsão orçamentária, né? Então o que vai ser aprovado na Assembleia não é o projeto, é a previsão. Então, entre o projeto e a aprovação, tem o projeto tem a previsão que o síndico, e de preferência junto com a administradora e junto com o seu corpo diretivo, vai definir. E normalmente o que se faz é a mesma coisa que aquela continha de casa. Você chama a sua esposa, olha, hoje é o último dia do mês que vem vamos fazer as contas? Então tá. Olha, meu salário é tanto, seu salário é tanto, escola das crianças, condomínio, aluguel, supermercado, enfim, você faz a previsão realmente do que vai acontecer. Normalmente a conta de despesa dá mais alta do que a conta de receita. No condomínio é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Um exemplo o que a gente pode fazer. Primeiro a gente chega em casa e vê, bom, o que nós vamos gastar com os nossos filhos? Escola, lanche e tal. Na previsão orçamentária você faz a mesma coisa, você divide porque eu chamo centros de custo. Tirem os contadores da sala, tá? Porque provavelmente eles vão dar o nome técnico e o nome certo. Não tenho a menor ideia se centro de custo é o nome certo, tá? Mas eu não sou contador. Então você vai dividir, por exemplo, olha, eu relacionei funcionários. Tá, o que tem de funcionário? Salários, 13º, 1/3 de férias. Quando a pessoa vai tirar férias, ela recebe, além do valor referente ao mês, ela recebe 1/3 a mais. Às vezes as pessoas esquecem disso. O 13º. O 13º, na verdade, é o seguinte: a pessoa vai ter o 13º, que são 13 meses, e as férias, precisa contar as férias. Não, peraí, as férias ele recebe a mesma coisa como se ele estivesse trabalhando. No final das contas, ele não recebe um salário a mais de férias, ele recebe as férias como se fosse trabalhado. O problema é se 1/3 a mais, que às vezes as pessoas esquecem. Os encargos de INSS, Fundo de Garantia. Benefícios. Tem salário-refeição, tem vale-transporte, tem o salário-mercado, isso conta. Uniforme, pessoal, uniforme é dado pelo empregador. O sapato gasta, a camisa gasta, a calça gasta. Então é importante não esquecer e ver a média do gasto nos últimos anos para prever, porque vai acontecer, tá bom? Olha, a gente fica um ano aí sem trocar uniforme. Eu acho que até dá, mas 2 anos é difícil. Vai ter gente que já está com um uniforme muito desgastado. Outra coisa, vai ter aumento de salário? Todo ano tem aumento de salário. E nisso você vai colocar lá na previsão, você não vai colocar, escuta, qual é o mês de dissídio? Pelo amor de Deus, quem ouviu os vídeos da gente, do canal Síndico Agora, não fala mês de dissídio, é mês da data base. Dissídio é quando existe conflito entre os empregados e o empregador, ou entre a empresa e o sindicato. Então, por favor, muda, fala para a administradora, se a administradora colocar, o mês de dissídio é outubro. Não. O mês, a data base é outubro, tá bom? Dissídio é outra coisa, e o pessoal aqui do canal não pode errar. É data base, não é dissídio. Todo ano tem aumento, 2-3%, vai mais ou menos acompanhando como é que é a inflação e como é que é o aumento que os sindicatos conseguem. Você tem que prever isso aí. Contratos, você tem contrato de elevador, você tem contrato de jardinagem, você tem contrato de bomba, você tem... enfim, prever, vai lá no contrato, escuta, esse contrato tem variação do IGPM, e o IGPM está mais ou menos assim. O que eu costumo falar, pessoal, que também os mais puros não me ouçam, a gente não faz uma precisão orçamentária, a gente faz uma previsão orçamentária. A gente coloca tudo que é possível ser previsto, o que é impossível não vale, milagre não vale, pode ser que existam despesas que a gente não consegue provar.
prever. E vamos supor que de repente rompe um cabo de elevador que não está previsto no contrato de manutenção de elevador. Não dá para a gente prever isso aí, é difícil. Puxa vida, mas rompeu muito antes. Pois é, acontece, tá? Eu vou fazer um vídeo, daqui 1 a 2 vídeos, eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo só de fundo de reserva. Vocês vão ver que fundo de reserva é sim a panaceia do mundo. Você consegue resolver 99% dos seus problemas financeiros com um fundo de reserva que às vezes não precisa ser grande, ele precisa ser justo, ele precisa ser correto de acordo com o tamanho do condomínio, tá bom? Despesas administrativas, contrato com a administradora, contrato eventualmente com um advogado, despesas de papel, caneta, insumos, papel higiênico, produto de limpeza, enfim. Sempre, de preferência, baseado nas últimas previsões orçamentárias, vocês conseguem fazer uma previsão orçamentária para o período subsequente muito próxima da realidade. Por favor, vamos lembrar daquela brincadeira que eu faço, que não é uma precisão orçamentária, é uma previsão orçamentária. Ela vai ser tão precisa quanto você for preciso na hora de avaliar o que não está no papel. O que está no papel é fácil. O que a administradora traz ou o que você traz baseado em fatos pretéritos, fatos anteriores, isso aí qualquer um faz. A arte está na previsão, na administração. Ou seja, puxa vida, nós temos que fazer... Você lembra que faz uns 2, 3 anos que a gente está mexendo naquele lugar? Puxa vida, esse ano não vai dar para passar, os condôminos já vêm falando há muito tempo, isso aí já foi debatido em assembleia. Sabe, são essas previsões que você precisa fazer para tentar transformar a previsão orçamentária o mais próximo possível da precisão orçamentária, tá bom? Já falei reconsiderar reajustes anuais. Considera a inadimplência. Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso. Pessoal, eu costumo falar também, eu sou até muito repetitivo. Existe o mundo real e o mundo ideal. Se você colocar lá que não vai haver inadimplência ou que você vai cobrar toda a inadimplência e vai receber, mais longe da precisão orçamentária, essa sua previsão orçamentária vai estar. Existe o mundo ideal e o mundo... Existe o mundo real e o mundo ideal. E a gente vive no mundo real. Cuidado. Incluir gastos emergenciais. Mas, Ivan, se for emergencial, como é que eu vou prever? Aí é que está o fundo de reserva, que eu vou fazer um vídeo só para o fundo de reserva. Como aprovar a previsão orçamentária? Pessoal, é difícil você não aprovar numa assembleia qualquer item que não seja devidamente fundamentado, devidamente explicado. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ver aquele vídeo que eu fiz, que o síndico deve ser um sedutor, no melhor dos sentidos, e mostrar no condomínio, na assembleia, item por item da previsão orçamentária. Se alguém, não, isso eu não quero, tá bom, se eu tirar e acontecer, você assume? Vai estar registrado em ata. E outra, pessoal, não vamos esquecer, quem está na linha de frente é o síndico, não é o condômino, tá certo? O síndico, ele é o responsável, juridicamente falando, pelo condomínio. Ativa, passivamente, fora e dentro de juízo, sabe? Todos aqueles critérios que a gente fala sempre, você às vezes precisa chegar para o pessoal, amigo, eu tenho a responsabilidade e tenho que ter poder. Não existe poder sem responsabilidade e responsabilidade sem poder. Então, às vezes, você vai ter que ser duro. Não, foi previsto por causa disso. Se não acontecer, vai para o fundo de reserva que eu vou falar num vídeo à parte, tá? Vocês vão ver como o fundo de reserva é uma coisa milagrosa, tá bom? Vamos lá, vamos ver nos itens, que eu vou fazendo item por item. É isso aí, pessoal, não tem mais item. Deixa eu explicar, eu vou fazendo item por 2 motivos. Em primeiro lugar, para não falar demais. Porque se deixar eu falo aqui a tarde inteira. Segundo lugar, para não esquecer e não faltar nenhum, tá? Então eu faço o itemzinho, eu bato o olho no item, não preciso mais olhar. Eu falo aqui mais do que Fidel Castro, entendeu? Mas eu preciso colocar é um roteirinho que eu faço, tá? Então o próximo vídeo que a gente vai ver é o cuidados com os documentos do condomínio. Não é do tipo, onde eu guardo para não dar
barata. Não, não. É o tempo que você precisa guardar, quais você não precisa guardar. Olha, esses são tantos anos, esse aqui estão tantos meses, tá? Então é uma abordagem técnica do que fazer sobre a documentação. Não é onde guardar a documentação. Onde guardar a documentação eu vou falar também, mas isso aí não, é quase sem importância nenhuma. O vídeo anterior que eu fiz, eu recomendo a todo mundo, independente de ser síndico, não ser síndico. O síndico deve ser um sedutor. Todas as pessoas devem ser sedutoras. No melhor sentido, né? Não vamos pensar bobagem. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá um cliquezinho no like, ajuda o canal. Se inscreve no canal, se você se inscrever, clica lá no sininho para você ser notificado. Se você achou que é um vídeo interessante, compartilha com mais alguém, tá bom? Então, próximo vídeo, cuidado com os documentos. Não esse, o próximo eu prometo que eu vou falar de fundo de reserva. E se você pegar o vídeo, o síndico precisa ser um sedutor. Como elaborar uma previsão orçamentária, mais no sentido de como aprovar, né? Não como elaborar, mas mais como é que aprova essa jabuticaba aqui, né? E pegar o vídeo também do fundo de reserva. Vocês vão ver que o fundo de reserva é uma coisa que pode ser milagrosa, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá.